está aqui na Casa Godinho, que é a mercearia mais antiga da cidade de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1888. Esse espaço aqui foi aberto em 1924, é centenário. E hoje a gente está aqui com a Silvia Bianchi, ela é professora, historiadora, inclusive. Ela é professora do Mackenzie. E ela fez o doutorado contando a história da Casa Godinho. Por isso que eu estou aqui hoje para entrevistá-la. A Casa Godinho, ela é referência quando nós falamos da identidade do paulistano, tá? Ela é como se fosse uma volta ao passado. E hoje ela é tombada como o primeiro bem imaterial da cidade de São Paulo desde 2009. E também os espaços aqui, as prateleiras de embuia, o piso português, também estão tombados pelo DPH, que é o Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo. Então, quando você entra em contato com um espaço desse, a primeira ideia é de fazer um levantamento de como ele resistiu através dos tempos. Por que um lugar sobrevive, um comércio específico sobrevive por tanto tempo na sociedade? O que levou ele a continuar ativo e as portas abertas? Então isso era um dos primeiros questionamentos. Ao entrar em contato com a documentação, com a família do primeiro proprietário, a gente descobriu que algumas informações não procediam. E eu vou relatar aqui, e é de conhecimento do proprietário. A casa não é de 1888, tá? Mesmo porque ela abriu na Sé em 1917, e o proprietário em 1988, ele ainda era um menino e ainda estava morando em Portugal. Então essa casa não foi aberta, não tinha outro proprietário anterior. Então nós fomos fazer um levantamento documental, um levantamento fotográfico, vários departamentos históricos e de memória e arquivos da cidade de São Paulo foram abertos para pesquisa, né? E aqui na Casa Godinho, quem abriu as portas realmente foi o Miguel com a documentação. Na época, em 2014, o pai do Miguel, Miguel Romano, que é o atual proprietário, ainda estava vivo e ele contribuiu com muitas informações que não estavam em registros e documentos, que é o que a gente chama de história oral, né? Eu trabalho com os lugares de memória, eu trabalho com memória oral e eu trabalho com arquivos de memória. E a história oral, ela é muito importante também, e ela está dentro de um tema que a gente fala história cultural. E ela é muito importante para resgate desses espaços. Tem um autor francês chamado Pierre Nora, e ele fala da importância desses lugares, né? Como eu falei, quando você adentra essas portas, é como se você estivesse voltando ao passado. Como você é um espaço de transformação. Ele participa junto com as transformações sociais da cidade de São Paulo. A gente, quando fala na Casa Godinho, a gente está falando da urbanização, a gente está falando da memória oral, a gente está falando da memória coletiva, a gente está falando até de educação, a gente está falando das transformações com a vinda dos imigrantes. Qual era o público frequentador dessa casa? Eram basicamente os imigrantes. Não só o imigrante que vinha, mas o imigrante que já estava fixado na cidade de São Paulo e que vinha aqui na Casa Godinho resgatar o que ele consumia no país de origem dele. Por exemplo, os portugueses, os alemães, os italianos, né? Mas o público frequentador da casa é basicamente a elite paulistana. Então, eu procurei lançar um olhar sobre essas questões também, do público frequentador, o público que trabalhava. O público que trabalhava na Casa Godinho era basicamente de imigrantes. E tem uma curiosidade muito interessante. Na verdade, no livro de registro de funcionários, os funcionários não trabalhavam mais do que 4 meses aqui. Uma curiosidade, né? Aí você fala, nossa, mas como assim? A exigência do José Maria Godinho era tão grande que qualquer deslize do funcionário, né, ou qualquer exigência dele era motivo para que esse funcionário não permanecesse na casa. Outra curiosidade, nessa casa aqui frequentavam políticos, frequentavam um público mais elitizado, um público o que a gente pode chamar hoje da alta sociedade, né? E um dos frequentadores aqui era Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand comprou um caminhão de champanhe para uma determinada dama
Isso é uma curiosidade, mas esse registro realmente ele existiu, tá? A dama não foi informada, ela ainda está incógnita, mas ele não pagou por esse caminhão de champanhe para essa determinada dama. E outros relatos curiosos a gente pode encontrar aí no decorrer desses mais de 100 anos de história, né? Mas ela abriu efetivamente na Primeira Guerra Mundial em 1917. Eu tinha visto que o Gojinho chegou aqui em 1897. Então, realmente, o primeiro dono da Casa Gojinho não tinha sido ele. E aí, depois, ele abriu a loja e aí começou a ser dele. O que a família fala é que ele começou com uma quitanda na Praça da Sé, num prédio que tinha a data de 1888. Então ficou esse registro. Então a gente acredita que a história oral divulga isso. Olha, onde fica a Casa Godinho? Fica ao lado do prédio 1888. E isso pode ter fixado na memória, porque no momento da pesquisa, quando eu estava fazendo o levantamento do histórico da casa, o prédio ao lado tinha realmente o número de 1888. E ali existia uma quitanda. Então, segundo as informações e os levantamentos que a gente fez, essa quitanda era o primeiro comércio do Seu Godinho. E também, nessa época que você estava fazendo a pesquisa, que você começou a frequentar aqui, como que você viu essa mudança de público? Saiu de décadas atrás de uma sociedade muito elitizada, que vinha aqui exatamente pelos produtos importados, e como foi que você viu esse público depois, mais de hoje, do nosso tempo? Não, hoje a casa é popular, é aberta a qualquer tipo de público. Qualquer tipo de público. Mas o público frequentador durante muitos anos foi aquele que mais familiar, aquele que traz a herança de pai para filho, de vô para neto. Várias pessoas que eu entrevistei, eles trazem, o avô traz o neto para consumir os produtos que ele acredita que faz referência à sua terra natal, ao seu país de origem. Então, o bacalhau, Gavos Morra, que é um bacalhau consumido na Páscoa, que é um produto carro-chefe aqui da casa. A empadinha de bacalhau. A empadinha de bacalhau é mais recente. Esse público, ele foi mudando através dos tempos com a degradação do centro urbano. Então, tem muitos frequentadores que já não estão mais aqui. Esses espaços também foram abertos em outros lugares, em regiões mais elitizadas. Então, esse tipo de produto ele é comercializado também em outros locais, né? Em casas praticamente tradicionais, por exemplo, o Empório Santa Luzia. O Empório Santa Luzia hoje ele vende esse mesmo tipo de produto e é tão antiga quanto, mas ela fica num local de mais fácil acesso. O pessoal tem muito receio de vir no centro da cidade, né? Existe um certo temor por causa do público que frequenta aqui hoje. Inclusive, quando essa casa mudou da Sé para cá, a elite paulistana ela estava mudando em direção à República, a Praça da República, que era onde estava do lado do Teatro Municipal. A Praça da República era uma praça de passeio, né? Outros comércios mais elitizados. Então ela acompanhou esse público durante muito tempo ainda, tá? Então a mudança se justifica por isso. Exatamente. Eu quero te agradecer, Silvia, pelo seu tempo, sua disposição para vir até aqui. E muito obrigada a você que está assistindo até o final. Obrigada também por sempre. Muito bom.